graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de ler aqui um texto em Mateus, no capítulo 15. E alguns versículos do capítulo 15. Estou lendo aqui na King James. Então os escribas e fariseus, vindos de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhe perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos quando comem pão. Mas ele respondendo disse-lhes: por que também vós transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe, deixe ele morrer de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, isto é uma oferta, tudo quanto puder ser aproveitado de mim, e não honrar a seu pai nem a sua mãe, esse estará livre. Assim, invalidastes o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. Bom, até aqui, é claro que o texto todo poderia adentrarmos no texto completo, mas até aqui é suficiente, porque eu quero levantar aqui, quero na verdade fazer uma dissertação, porque e futuramente talvez uma tese, sobre o seguinte princípio: quando a tradição de uma instituição religiosa, principalmente, quando a construção histórica da tradição se torna mais importante do que os princípios fundadores. Foi o Senhor Jesus pegava pesado com os saduceus, fariseus, os anciãos, não porque eles fossem zelosos da lei. Jesus jamais viria condenar alguém que fosse zeloso pela lei de Deus. Mas é porque eles tinham estabelecido outro caminho, além do caminho que Deus havia estabelecido através, vamos dizer assim, da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento. Então Jesus pegava pesado com eles, porque a tradição, cresceu tanto, a tradição se tornou tão poderosa, os costumes colocados pelos homens, os pensamentos, as interpretações foram crescendo de maneira tão desenfreada e desordenada, que acabaram criando um novo caminho, um caminho paralelo, ou até mesmo um caminho concorrente ao que Deus já havia estabelecido. E conforme nós vemos aqui no texto, eles estão condenando Jesus Cristo, os discípulos de Jesus Cristo, porque não cumpria um preceito, um costume deles lá. Eles tinham lá 613, na época, mandamentos, costumes, preceitos, que não tinha nada a ver com os mandamentos de Deus, tinha nada a ver com a lei de Deus, foram criados. Então, toda vez que você ouvir alguém dizer assim, tive uma ideia, querendo acrescentar alguma coisa à lei de Deus ou à revelação bíblica, caia fora. Porque essas coisas que vêm da cabeça do homem, infelizmente, acabam transtornando tudo.
Então os judeus acabaram elaborando um novo caminho, paralelo e concorrente ao que Deus já havia estabelecido. E aí olha só a dor de cabeça que deu. Esse pessoal estabeleceram uma doutrina para si mesmos, um caminho para si mesmos. E depois que Jesus Cristo fundou a igreja, vê que a igreja foi seguindo, de acordo com o fundamento dos profetas e dos apóstolos, mas no meio do caminho havia uma pedra. No meio do caminho havia uma pedra, e essa pedra foi a tradição, os costumes, as ideias humanas, as elaborações humanas, a criatividade humana. De repente até a sabedoria humana, a astúcia humana. Oh, que rapaz, que cabeça inteligente, que cabeça pensante. Vamos criar aqui mais uns mandamentos. E aí a igreja foi, a cada dia mais, a tradição. Não estou criticando a tradição legítima, porque existe uma tradição legítima. Vai dizer que o judaísmo não é legítimo? O judaísmo é coisa linda demais. Se você for analisar a tradição mesmo, baseada na lei. É coisa... Eu vejo a lei de Deus, a lei. Até aquelas minúcias que existem em Levítico, em Números e em outros livros, eu acho a coisa mais linda do mundo. O cuidado que Deus com o seu povo, com o zelo pela sua santidade, pelo seu nome, pela sua palavra, e o amor que Deus tem pelo seu povo. Mas o problema está nas coisas que foram acrescentadas pelo homem, que não foi autorizada por Deus. E aí quando você vai ver, quando você vai lá para o século XVI, século XV, século XVI, a situação da igreja estava lamentável, porque a igreja não queria aceitar mais nem a autoridade das escrituras. Quer dizer, os judeus já estavam invalidando a própria lei, por causa da tradição deles. Já estava, a tradição deles já estavam acima da lei. Conforme está escrito na lei, que o filho tem obrigação de ajudar o pai e a mãe. Agora aqui eles criaram uma tradição que só precisava a pessoa dizer assim: isso é uma oferta. Tudo quanto pode ser aproveitado de mim. Era tipo uma mágica. Pronto. Quando a pessoa dizia isso, ele já estava livre de ajudar os pais, porque ali aquela parte já tinha sido oferecida para Deus. Olha só. Tem até onde chega a tradição. Então, olha só a dor de cabeça que deu. Quando Martinho Lutero afixou as teses dele lá, as 95 teses, lá em Wittenberg, no castelo de Wittenberg, na porta lá, ele chamou para o debate público sobre aquelas ideias. E um questionamento era que a Bíblia, a palavra de Deus revelada, era a autoridade final. Era a autoridade final, não era uma única autoridade. Nem Lutero e nem os que o antecederam jamais fizeram afirmações de que a Bíblia é a única autoridade. Não. Os pais da igreja são autoridades, a tradição pode ser levantada como uma autoridade, e assim por diante. Porém, a autoridade final, quer dizer, se alguma coisa da tradição, alguma coisa dos pais da igreja, algum pensamento, alguma ideia, não está em consonância com as escrituras, então a gente fica com as escrituras. É isso aí. É nesse sentido. O sola escritura é nesse sentido. Que a autoridade final está nas escrituras. Mas aí você vê, se nós formos trazer toda essa ideia, de que uma instituição
Se a gente não tomar cuidado, a gente vai criando tantas leis, tantas tradições, tantos pensamentos, tantas ideias, tantos costumes, e eles vão ganhando corpo, vão ganhando vida, vão ganhando força, vão ganhando autoridade, a ponto de suplantar até mesmo a palavra de Deus. Ou até mesmo os princípios que nortearam o fundamento, o início dessa instituição. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que falou num programa de rádio umas palavras escritas pelo fundador da instituição e o povo o condenaram por não concordarem com aquela citação feita pelo criador da instituição. Quer dizer, quando há uma subversão, né, quando os costumes elaborados no decorrer da existência daquela instituição ganham corpo, ganham autoridade acima dos princípios fundadores. Então, quando chegar nesse momento, então pode derrubar tudo. Pode derrubar tudo, que o negócio está podre. Mas aí, e se você for trazer isso para a igreja de hoje, fique calado. Guarde para você, vá orando. Vá orando, não critique ninguém, não vá procurar briga com o seu líder, não vai procurar briga com ninguém não critique ninguém não fique criticando ninguém não. Ore a Deus, para Deus trazer um avivamento para os nossos dias. Porque nós temos invalidado a palavra de Deus. Se temos, nós temos invalidado a palavra de Deus. Eu não estou falando de crente pentecostal não, hein? Estou falando de crente reformado, calvinista, batista, presbiteriano. Nossas tradições. Eu sou pentecostal, então eu critico também o pentecostalismo. Todas as tradições pentecostais, reformadas, estão muito acima das Escrituras. Muito acima das Escrituras. E agora não tem mais jeito. Só se Deus tiver misericórdia e compaixão e resolver resgatar a igreja dele do meio de tudo isso. Os homens já tomaram de conta de tudo, os homens já são donos da igreja. Donos da igreja, donos. Eu louvo a Deus, olha, eu louvo a Deus por a gente ainda ter um Silas Malafaia. Um loucão daquele, o cara é loucão. Ele fala o que vem na tele, porque ele é o chefe da igreja. Mas se ele fosse um obreiro comum, ele já teria sido chutado. Agora, eu não estou falando aqui, evidentemente, dessa maluquice aí do Kivitz, não, Deus me livre. Eu estou falando aqui na ortodoxia, eu defendo a ortodoxia, uma ortodoxia bíblica. Uma ortodoxia, como dizem aí os sábios, mais próximo da realidade, nos limites das possibilidades. A gente procurar se aproximar mais das Escrituras, o máximo possível das Escrituras. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós.